Olá, meus amigos internautas, você que nos assiste de perto e de longe, que nos acompanhar através das nossas redes sociais, nossas plataformas no YouTube. Mais uma vez nós estamos aqui para mais uma videoaula do nosso simpósio ou treinamento da nossa escola dominical. Vamos deixar aí os nossos contatos para que vocês possam estar pegando a aula física lá no nosso site e também assistindo às nossas aulas através da plataforma do YouTube. Nesta oportunidade nós vamos estar estudando a lição de número 2, a videoaula de número 2, onde nós vamos estar tratando, estudando desta feita, o funcionamento da escola dominical. Na aula passada nós falamos um pouquinho sobre a história da igreja, da escola dominical, os objetivos da escola dominical, e hoje nós vamos estar estudando um pouquinho mais sobre a estrutura e funcionamento da escola dominical. Como todos sabem, a escola dominical, para que ela funcione bem, ela precisa ter uma estrutura, desde o corpo docente, discente, a estrutura de tesouraria, secretaria, biblioteca, corpo de professores e assim por diante, e o planejamento político-pedagógico. Então, nesta aula, nós vamos estar tratando esses assuntos que é de suma importância para o bom desenvolvimento de uma escola dominical. É óbvio que algumas igrejas não têm tais estruturas, vamos estar abordando isso na lição. E na próxima lição nós vamos ver qual é o nosso alvo. O nosso alvo é o aluno. Então hoje a gente vai dissertar um pouco sobre esses assuntos. Então, em sua opinião, na nossa opinião, qual é o motivo de muitas pessoas não participarem da escola dominical? Falta de interesse, ensino deficiente ou instalações inadequadas. Temos 3 itens que nós vamos estudar, nós vamos lembrar agora nessa introdução. Para você ter uma ideia, está aí a resposta. Nós temos lá falta de interesse do aluno, 65%. E nós vamos ver por que dessa falta no próximo slide. Nós temos aí o ensino deficiente, 23%. Ou seja, qualidade do professor. E apenas 12% falam-se de instalações inadequadas. Então, se nós levarmos em consideração esse percentual, muitas vezes a falta de instalação não é o problema maior para a deficiência de uma escola dominical. Óbvio que é muito importante, mas ele não é o fator principal para o desinteresse dos alunos não frequentar uma escola dominical. O que é mais urgente fazer para melhorar a nossa escola dominical ou a nossa EBD? Qualificar os professores ou mudar a estrutura física da escola dominical? Então veja o gráfico. 44% eles falam de mudança, ou seja, mudar a estrutura. Mas 56% falam o quê? De qualificação dos professores. Então, em suma, as maiores reclamações que nós temos nas escolas dominicais, que chegam até nós através dos alunos, é a falta de qualificação dos professores. Professores com pouca qualificação, pouco conhecimento, pouca didática de ensino e assim por diante. Então precisamos melhorar a qualidade dos nossos professores, ou qualificar melhor os professores para que as nossas escolas dominical sejam as escolas frequentadas e, acima de tudo, abençoadas por Deus. Então nós temos aí que não é mudar o professor e nem mudar a superintendência para que a escola seja melhor, mas qualificar os professores.
Essa é o ponto básico para que termos uma boa escola dominical. Depois os que vêm são apenas os complementos necessários para a estrutura da escola dominical. A EBD não deve ser vista apenas como um culto matinal, mas uma escola planejada e estruturada para o ensino bíblico. Mas, infelizmente, nem todas as igrejas possuem essa estrutura. Nós estamos falando de ter vista como culto matinal, mas já tem algumas igrejas que fazem a escola dominical, às vezes numa segunda-feira ou num domingo à tarde. O dia talvez não importa muito, porque sempre vai ser uma escola dominical, o estudo em si, ou seja, o manual que nós vamos ter em mão é o manual da escola dominical, porém estudado em dias diferentes. Isso talvez não seja tão importante, embora que perde um pouco da característica de escola dominical, quando se faz à tarde, no domingo à tarde, ou quando se faz em um dia da semana. Ainda na nossa introdução, uma escola, para funcionar bem, ela precisa ser bem administrada. Quais são, então, essa forma de administração? Primeiro, a gestão escolar envolve os aspectos tais como gestão administrativa, que é a parte física, equipamentos, secretaria e finanças. A gestão pedagógica, que são técnicas, princípios, métodos e estratégia para a educação e o ensino. E depois nós temos também a gestão de recursos humanos, que aí vem então a figura do pastor, do superintendente, tesoureiro, secretário, professores, aluno e também os responsáveis pela parte social dos eventos sociais que geralmente se promove nas escolas dominicais, em especial aquela confraternização de encerramento. O que a gestão administrativa cuida? O funcionamento adequado de uma escola depende de instalações apropriadas. Então, as gestões administrativas têm que ver isso, tais como a sala de aula, a secretaria, a tesouraria, biblioteca, berçário, salas ambiente para criança a partir de 1 ano. Ou seja, depois do berçário, a partir de 1 ano, nós temos então o ambiente ou a sala para crianças. Então, isso é responsabilidade da gestão administrativa. Partindo do princípio da sala de aulas, o que uma sala de aula precisa ter? Deve ser ampla, com mobília apropriada para cada faixa etária, com boa iluminação, conforto térmico e acústico. Parece simples, mas isso faz diferença na hora do ensino. Equipamento tais como lousas, são aquelas lousas para pincel atômicos, né? E apagadores, os cavaletes, as lousas brancas, multimídia, retroprojetor, aparelho de som e televisão. Esses são os elementos necessários também para uma sala de aula. Esse material deve ser utilizado de acordo com os métodos de ensino compatível a cada faixa etária. É óbvio que para uma classe de criança de 0 a 1 ano e de 1 a 3 anos, talvez esses equipamentos serão desnecessários ou não tão aproveitáveis quanto nas demais classes. Revista para professores e alunos, né? Literatura diversas, materiais de apoio, obedecendo a um currículo bíblico de acordo com a idade. Então, para cada faixa etária, nós vamos ter um material de apoio, no caso a revista da Escola Dominical, o audiovisual para as crianças e assim por diante. Geralmente a CPAD ou as casas publicadoras de cada igreja tem esse material já editado próprio deles para fornecer para as congregações ou as igrejas ter então esse material disponível para as escolas dominical. A secretaria é uma sala específica com equipamento que atende às necessidades mínimas da escola.
além da mobília, como mesa, cadeira, armários, arquivos e também computador com programa de controle de atividades escolares e membro, né? Ou seja, controle dessas atividades. Para que esse controle, ou esse, no caso, vamos falar aqui do computador como um programa específico, para que a gente possa ter o relatório dos alunos, para que com endereço, data de aniversário, data de nascimento, e a gente fazer um acompanhamento desses alunos que estão vindo, que não estão vindo à escola dominical, aqueles que estão se evadindo da escola. Então, é esse programa, que obviamente vamos depender do computador, ele vai nos fornecer esse acompanhamento para que a gente possa, para que o professor ou a liderança possa fazer esse acompanhamento, acompanhar o aluno e estar sempre zelando por ele. Então isso é muito necessário e isso fica sobre a responsabilidade da secretaria da escola dominical. É óbvio que muitas igrejas não têm um espaço físico para isso, mas o secretário pode adaptar um jeitinho de fazer esse tipo de trabalho nas suas horas de folga, em casa, através dos recursos da internet que nós temos hoje. Partindo da tesouraria. Qual é a função da tesouraria? Controlar entradas e saídas da escola dominical. Mas quem vai gerenciar isso aí? Cabe ao pastor da igreja dar o direcionamento das ofertas da escola dominical. Algumas igrejas, os pastores acabam deixando esse dinheiro sobre a responsabilidade do tesoureiro da escola dominical para ser usado nas atividades, ser empregado em recursos em benefício da própria escola dominical. E o tesoureiro, ele precisa ser uma pessoa idônea, uma pessoa de confiança do pastor e da superintendência, porque dinheiro, onde há dinheiro, há desconfiança. Então, o tesoureiro precisa ter essa qualidade para poder manter a lisúria, ou seja, a transparência das entradas e da saída desses dinheiros que entram através de ofertas e coletas que são ofertados para a escola dominical. Da biblioteca, né? A biblioteca deve ser, a igreja precisa se pensar em um ambiente próprio para a leitura. Um lugar deve ser bem também arejado, farta iluminação, janelas grandes e mesa e cadeiras para leitura. Destina-se essencialmente para leitura e pesquisa e possivelmente empréstimo de livros. Ou seja, quando a biblioteca tem, quando a igreja tem essa biblioteca, então esses livros podem ser fornecidos em forma de empréstimo com um controle para a devolução com prazo de devolução para a secretaria. Pode ser montada, a secretaria pode ser montada, no caso, através de doações de livros, como também adquirindo através de caixa da própria escola dominical. Não é muito fácil, às vezes, montar uma biblioteca da escola dominical ou uma biblioteca na igreja para que os alunos tenham esse material didático, tenham em suas mãos essas literaturas para o enriquecimento, não só do estudo da lição do domingo, mas também outros conhecimentos necessários para o dia a dia do seu ministério. A falta de espaço ou condições financeiras para a biblioteca pode criar um ambiente de leitura com livros doados, fazer campanha para isso. Então a gente pode fazer campanha para doações de livros e, se não pudermos, adquirirmos, né? Procurar geralmente as promoções, as ofertas de algumas livrarias, né? E adquirir esses livros, ou de uma certa forma doadores, pessoas que gostam de doar, pessoas que têm alguns livros que já acham não mais importante, poderá doar para a secretaria da escola dominical ou para a igreja. A escola dominical também precisa conter com um berçário, ter um berçário. A escola deve possuir um berçário, escola, não seja da escola dominical, deve possuir um berçário para a acomodação das crianças de 0 até os 3 anos aproximadamente, entre 0 a 1 ou de 0 a 3 anos.
O ambiente precisa ter móvel adequado, berços, trocadores, sofá, cadeiras para amamentação, porque tem ali os períodos de amamentação e às vezes as irmãs vêm para a escola dominical, vamos supor que começa às 9, termina às 10h30, e às vezes nesse período a criança na fase de lactação ou da amamentação precisa ser alimentado. Precisa ser arejado, iluminação indireta e discreta. Pintada com cores claras, sem gravuras infantis, brinquedos aprovados para essa faixa etária, e deve ser um lugar agradável. Muito cuidado com os brinquedos que serão usados para atividades lúdicas nessa faixa etária. Existe aí os formatos dos brinquedos que serão informados nas próximas aulas, que você pode adquirir para essa faixa etária, na faixa do berçário. Depois, para as crianças, aí, a partir dos 3 anos de idade, né? É uma outra faixa etária também. A partir dessa idade, a criança precisa bastante de espaço. Elas estão num período muito imperativo para atividades lúdicas, ou seja, para atividade como os brinquedos, que é o lúdico, que é uma atividade interativa que dá prazer e diverte as pessoas envolvidas. O conceito de atividade lúdica está relacionado com o ludismo, ou seja, atividade relacionada com jogos ou com o ato de brincar. Então a atividade lúdica, a criança aprende brincando. Por exemplo, com algumas figurinhas bíblicas e assim por diante, montagem e etc. Né? E, portanto, a sala, o ambiente deve ser um pouco diferente do berçário em si. Deve ter trocador, claro, colchonetes, almofada, cantinho da soneca, cantinho da música, cantinho da história e brinquedo também adequado a essa faixa etária. Então veja a preparação das professoras que cuidam das crianças nessa faixa etária. Há uma responsabilidade muito grande. Por isso nós precisamos de pessoas idôneas, pessoas com chamado específico e qualificações, preparo para essas atividades. Óbvio que você talvez não precisa ser uma pedagoga ou alguém formado em magistério para trabalhar com essa atividade, mas precisa procurar sempre estar aperfeiçoada ou aperfeiçoado, buscando conhecimento, buscando ampliar suas técnicas de trabalho para que você possa desenvolver essa atividade, principalmente com criança, porque é a fase do aprendizado, a fase que vão desenvolver o seu caráter e a sua moralidade. Então ali nós temos na tela uma parte da sala onde apresentamos ali alguns elementos, né, alguns objetos que faz parte da sala de crianças a partir dos 3 anos. Né? Quanto às dificuldades que nós vamos enfrentar com todo esse planejamento, no caso das nossas igrejas pentecostais, em sua grande maioria, principalmente a nossa Assembleia de Deus, não tem planejamento, ou não tem planejado o espaço para a escola dominical. São poucas as igrejas que têm toda a estrutura que nós vamos tentar passar nesta aula para o planejamento do ensino na escola dominical. Porque tendo uma visão de expansão do evangelho através da pregação e construção de templos simples, somente para a reunião noturna. Ou seja, essa era a visão, até aí, alguns anos atrás, das igrejas, das congregações que foram criadas. Menos com um planejamento de ensino, salas de ensino, com esses aparatos que nós precisamos para a escola dominical. Em especial a Assembleia de Deus, o problema investimento com a educação procede-se das suas origens, ou seja, na origem das Assembleias de Deus, o alvo era ganhar almas para Cristo, e aí com isso a igreja perdeu muito na área do ensino, inclusive os ensinos teológicos, como nós temos hoje seminários teológicos, escolas teológicas nas igrejas, são implantações novas, né? A escola dominical não, que já é mais antiga, já é
um objetivo, aliás, é vamos dizer assim, um departamento que já veio bem antigo na escola, no departamento de ensino da igreja. Mas a visão ampla da escola ainda até pouco tempo era muito medíocre, o que dificultou muito o crescimento desse departamento e o desinteresse também pelo corpo discente, ou seja, os alunos, pela escola dominical. Mas muita coisa durante esse período já mudou, mas muito ainda tem de ser feito pela nova geração de crentes e obreiros quanto à difusão do ensino do conhecimento pleno das Escrituras Sagradas. E nós sabemos que a escola dominical, ela é o ensino sistemático da palavra de Deus que ganha almas enquanto ensina. Nós vamos ver isso, vamos ver logo mais, que o objetivo da escola dominical não é simplesmente reunir nas manhãs de domingo, mas ela tem como objetivo ganhar almas, discipular para o reino de Deus. Quanto às classes, nós temos aí classes específicas, as vantagens e as desvantagens dessa classe. Está aí na sua telinha, você pode ver aí, ó, quando sobrecarrega o professor, a aula torna-se prática, a aula torna-se meros ouvintes e não tem liberdade para tirar suas dúvidas, né? No caso da classe única. Aliás, específica, privilegia mais o professor que falará a uma classe específica, né? O professor pode desenvolver didaticamente a lição, os alunos participam da aula, têm seus direitos e privilégios assegurados para divulgar, discordar e propor questionamentos. Deixa eu tirar um objetinho que está ali. Pois bem, dando continuidade aqui à nossa lição, vamos então continuando com vantagem e desvantagem. Classe única. A classe única é um recurso pobre, emergencial. Tão logo haja possibilidade, as classes devem ter suas salas apropriadas. Por quê? As classes divididas nas respectivas faixas etárias são mais apropriadas ao ensino sistemático, como orientado por Jesus, o mestre dos mestres. Então, a vantagem das classes individual é que a liberdade, muitas das vezes, o professor da classe do jovem vai tratar da lição da classe do jovem, e o jovem tem mais liberdade com esse professor do que talvez dentro de uma classe adulta, que a nossa CPAD hoje tem já o material separado de escola dominical para o jovem e para os adultos. Mas vamos falar da classe de senhoras. Geralmente as senhoras, que são a classe das mulheres, elas têm mais liberdade com uma professora estando lecionando para elas do que uma classe junto à classe única, onde tem um professor masculino lecionando essa lição. Então, inibe muito a participação do corpo discente ou dos alunos para se interagir com o professor e com a classe. Então, a desvantagem da classe única ela é muito grande. Do meu ponto de vista, eu sou favorável que haja, sim, separações de classe. E chegar até o momento que nós podemos ter também a classe da terceira idade. Nós sabemos que a terceira idade tem algumas dificuldades de aprendizado, a terceira idade já é uma classe um pouco mais conservadora, e existem muitos assuntos que talvez na escola, na classe única, já são os assuntos mais novos e mais atualizados. Então, trabalhar com a terceira idade é como trabalhar, vamos dizer assim, com a classe infantil. Precisa haver uma certa tolerância e um jogo de cintura bastante grande para alguns, obviamente nem todos, para entender um pouco sobre a atualidade da Bíblia e das coisas que estão sendo mudadas no dia a dia. Temos aqui então também uma sugestão em situação extrema. Pode ser usado em escolas públicas com a devida autorização, no caso da diretoria da escola. Ministrar em 2 horários também, um para crianças, adolescentes e outro para jovens e adultos. É uma sugestão. Obviamente que a maioria das igrejas, que pelo menos nós conhecemos, elas não têm essa necessidade porque a quantidade não é tão grande e por pequenas que sejam
as instituições, assim, os departamentos, ainda abrigam uma boa parte desse jovem. Já houve ocasião, inclusive a minha experiência, da gente ter o ônibus da igreja e eu consegui lecionar escola dominical para jovens dentro de ônibus. Talvez na entrada da igreja, com divisórias entre a porta principal e a porta secundária, onde havia uma parede de vidro, a gente usava esse espaço para fazer a classe da escola dominical como jovem. Então vale nisso aí muito a criatividade do professor, do corpo docente da escola, no caso da diretoria, professor, do pastor e superintendente, organizar esses ambientes da melhor forma possível para que tenha aulas agradáveis, né? Gestão de recursos humanos. Trabalhar com as pessoas nunca foi fácil. E nós temos aí que a formação de uma boa equipe de trabalho é, talvez, o maior desafio da escola dominical. Pessoas qualificadas, pessoas interessadas, pessoas comprometidas com o chamado de ensinar na escola dominical. Ter qualificação para exercer uma função na EBD não refere-se apenas ao preparo intelectual, mas também o espiritual. Isso é muito importante. O preparo intelectual, ele é primordial, mas o diploma sem a unção e sem a graça, pouca coisa ele vai fazer. E também não adianta ter preparo intelectual e não ter dedicação e se esmerar para poder ensinar. Então, há um conjunto de coisas que faz do professor ou do corpo docente ter qualidade para exercer as funções na escola dominical. Então, por exemplo, aqui nós temos formação de equipe de trabalho, os gestores da escola dominical, certo? Precisamos ter, então, essa equipe precisa ter essas qualidades, tanto a intelectual quanto a espiritual. Da formação de equipe. Como se compõe a formação de equipe da escola dominical? Primeiro nós temos os gestores, que é o pastor da igreja e o superintendente ou coordenador de ensino da sua igreja, da sua congregação. Depois nós temos o que nós chamamos de oficiais, que são os secretários, tesoureiros, os bibliotecários e também aqueles que cuidam da parte do social da igreja, as relações públicas também no caso, né? Diretores de departamento, que são os infantis, adolescentes, jovens e adultos, e também o departamento de música, que é muito importante ter os músicos na igreja para estar animando com os louvores logo no início ou encerramento da escola, dependendo vamos dizer, da metodologia, da liturgia que você usa na sua igreja. O corpo docente, que é o corpo de professores, né? E o corpo discente, que é o nosso alvo, que é o aluno, que é a pessoa mais importante da escola dominical, que é o aluno. Ainda na formação de equipe, nós temos aqui, a formação de uma boa equipe começa com a seleção dos componentes. Essa seleção deve ser feita pela superintendente e ratificada pelo pastor. Ou seja, escolher pessoas capacitadas hoje, com boa formação, está sendo uma dificuldade nas igrejas, principalmente nas igrejas que são chamadas de congregações ou filiais, aonde as pessoas, os que nós temos, muitas delas não têm capacitação à altura para trabalhar ao nível satisfatório de intelectualidade, menos o lado espiritual, porque espiritual todos são, mas o lado espiritual sem o lado intelectual traz uma certa fragilidade para a escola dominical. E a gente tem essa dificuldade. As tarefas e funções são distribuídas de acordo com a capacidade. Isso é muito interessante, precisamos ter essa visão também. E em seguida devem ser estabelecidos os objetivos a ser alcançados. Se você escolhe uma pessoa incapaz, sem capacidade para exercer algumas dessas funções já mencionadas, e distribuir tarefa, e nós não estabelecermos também
as metas, né? Dar as metas, nós não vamos ter um resultado. E como ter resultado para estabelecer metas se nós não temos uma equipe bem treinada, uma equipe capacitada para isso? Deve ser feito também avaliação periódica e programas de motivação. Eu coloquei um versículo bíblico ali, mas deixa eu explicar um pouco sobre a questão de motivação. Premiar os professores, quem sabe dar um certificado de honra ao mérito, alguma coisa que venha motivar esse professor, fazer uma avaliação do seu trabalho e essa avaliação vir acompanhado de algo que o possa marcar pelo êxito da sua dedicação na escola dominical. Empecilhos no trabalho da equipe. Pessoas individuais e centralizadas são aquelas que pensam mais em si mesmo do que na obra de Deus. Quando nós encontramos esse tipo de pessoa centralizadora, são aquelas pessoas que muitas das vezes eles não querem compartilhar informações, não querem trabalhar junto com outro que talvez não tenha o seu nível de conhecimento à altura dele, e aí ele não quer trabalhar, ele não quer formar discípulo. Isso é muito ruim. Nós devemos ser eternos formadores de discípulo, porque diz o sábio filósofo que quem não forma discípulo nunca terá sucessor. E quem não tem sucessor, o seu nome é apagado da história. Então não seja uma pessoa individualista ou centralizadora. Pense um pouco nos outros também. O ego não permite dividir os louros com os outros. Ou seja, partindo-se daquela coroa, né, que era dada ao corredor, o vencedor de uma maratona, de uma Olimpíada. Então ele não quer dividir, é dele única e exclusiva. Cabe aos gestores a capacidade e a graça de conseguir imbuir sentimento de equipe aos obreiros da EBD. Trabalhar esses valores, né, para dividir esse sentimento, mostrar o lado bom desse relacionamento, dessa compartilhação do trabalho em equipe. No caso da escola dominical das crianças, os pais devem ser envolvidos com a obra da escola dominical também. Participar de toda essa atividade, contribuindo com ideias, recebendo informações e trazendo também o feedback do aprendizado do seu filho, que é muito importante para os professores, e isso ajuda muito o professor também a desenvolver o seu trabalho, talvez de acordo com o grau de dificuldade que a criança tem. Gestores da escola dominical. Em primeiro lugar, o pastor deve apoiar, oferecendo condições. É muito difícil quando você trabalha com um pastor e que ele não tem visão de ensino. Ele não gosta da escola dominical, ou não vem na escola dominical. Pior do que apoiar, não apoiar, é ser ausente. Porque quem não vem, um líder que não comparece às escolas dominical ou não vem à escola dominical, ele não pode dizer que ele é um apoiador. O simples fato da presença do pastor na escola dominical é mais do que um apoio, um incentivo para que os alunos venham. Porque quando ele vê o seu líder na escola dominical, o seu pastor na escola dominical, a exemplo do nós temos, está na revista do Obreiro Aprovado, do trimestre agora, primeiro trimestre de 2021, do nosso querido José Wellington Bezerra da Costa, está um exemplo ali do artigo que ele escreveu, muito importante, um incentivador e, acima de tudo, uma pessoa que é presente na escola dominical. Isso é muito importante. O superintendente, o que ele faz? Ele administra, coordena o departamento, a programação, a execução de toda a EBD. Deve trabalhar junto com o pastor, ou seja, visão pastoral e a visão da superintendência, elas têm que ser coesa. Elas não podem funcionar de forma diferente.
Sempre antes do superintendente tomar qualquer decisão ou lançar qualquer projeto, ele deve consultar o pastor da igreja, o seu pastor, antes de lançar o projeto. Porque pode ser que aquele projeto não esteja de acordo com a visão do pastor. E aí, para ele retirar depois de lançado, vai ser muito difícil. E ele vai cair na descredibilidade. Então é interessante que os dois tenham ideia coesa e quando apresenta-se o projeto, há uma aceitação porque o superintendente já tem a aprovação do seu pastor. Oficiais, é importante que tenha preparação para atuarem nas áreas específicas, ou seja, especialidade na secretaria, especialidade de tesourarias e outros eventos. Nós já falamos também sobre a parte da logística, né? De eventos, como festividade e assim por diante. Então, a gente precisa saber escolher. Eu não posso pôr uma pessoa na secretaria da igreja, que não tem, da secretaria da escola dominical, que não tenha habilidade com a tecnologia. Por exemplo, com os computadores, hoje, com a internet. Precisa ser uma pessoa que tenha habilidade, porque hoje praticamente tudo é virtual. Nós estamos trabalhando aqui e, ao mesmo tempo, trabalhando na secretaria. Isso vale também tanto para a secretaria, tesouraria e para os bibliotecários e a parte social da igreja. O corpo docente, os professores, a esse cabe a tarefa importante de serem formadores de vida. Segue aqui alguns requisitos que o professor precisa ter. Deve ser formada por pessoas idôneas. O professor deve buscar sabedoria de Deus através do ensino, impactar pessoas. Ou seja, se ele não conseguir impactar pessoas, logo ele vai ter uma escola dominical fracassada. Ser mestre significa ser profundo conhecedor das Escrituras. O professor, o educador cristão, não é um profissional, um guia de aprendizado do aluno, mas um ministro chamado por Deus e capacitado por ele. Se você não tem chamado para ensinar, logo também será um prejuízo para a escola dominical. Hoje eu não gosto muito da palavra professor, eu gosto muito da palavra mediador do ensino, mediador de conhecimento. Porque o professor é aquele que despeja conhecimento. E o mediador é aquele que conduz a pessoa ao conhecimento. Então isso é muito importante, mas para isso você precisa ter um chamado de Deus, por Deus, e uma dedicação para isto. Cristo, ele é um modelo por excelência que deve ser guiado pelo líder. Ele nos ensinou o seguinte: aprendei de mim, que está em Mateus 11 e 29. Método de ensino ensinado por Jesus, ele é embasado no amor. Todo trabalho que nós vamos fazer, qualquer tipo de trabalho, seja profissional, seja no lar, aonde quer que for, na escola dominical, na igreja, se nós não tivermos amor, todo o nosso trabalho, todas as nossas realizações está fadada ao fracasso. Então o amor é o princípio para começar a exercer as suas atividades na escola dominical e no ministério cristão. Característica de um professor eficaz: deve ser mestre na palavra, conforme 2 Timóteo capítulo 2, verso 1 e 2, convicto daquilo que sabe e apto para ensinar. A coisa mais difícil que tem é quando a gente vê um professor que não tem convicção daquilo que ele está ensinando. Aí ele cai no achismo e no talvez. O professor não pode usar essas expressões eu acho ou talvez. Ele tem que ser enfático. Se ele não tem a resposta para aquele momento, pode lançar a pergunta para a classe. Se a classe não tem a resposta e a superintendência também não tem a resposta, ele pede um prazo e traz a resposta para o domingo seguinte. Não deixe o seu aluno sem resposta. Capacitado por Deus, conforme Efésios capítulo 4, verso 11. Amoroso, pois seu convívio com os alunos torna mais próximo que o próprio pastor da igreja. Então veja a responsabilidade que você tem com o seu aluno na escola dominical. Deve estar preparado intelectualmente e espiritualmente.
Olha aí, professor, não esqueça de ser intelectual e espiritual. Nós temos aqui uma lista um pouco meio apagadinha, mas você pode ver aí quais as qualidades que um professor eficaz deve ter. Vai ficar na sua tela, você pode ler aí, ou então imprimir a aula física no nosso site para você acompanhar os estudos. Até aconselho que talvez antes de você começar a aula, você pode imprimir ela para você acompanhar através dos slides. Professor eficaz, um modelo a ser seguido, Mateus 11, 29, 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Ser estável, vida consagrada, ter liderança, pontualidade. Professores que gostam de chegar atrasado na escola dominical, pelo amor de Deus, você deve ser o primeiro a chegar para receber os seus alunos, cumprimentar os seus alunos, dar boas-vindas aos seus alunos. Não chegue atrasado. É vergonhoso para um professor chegar atrasado na escola dominical. Aliás, não só na escola dominical, mas se você é líder, você deve ser o primeiro a chegar até nos cultos de domingo durante a semana. Principalmente você, pastor. É responsável, paciente, justo, respeitoso, cuidar da aparência, criativo e dinâmico. Gente, aparência. Como é que você está indo dar sua aula? O bonézão virado para trás, calça meia canela. Como é que você dá a sua aula? Muito cuidado. Criativo. Professores que às vezes está na frente de uma classe, sentado, pacato ou plantado em pé, não tem uma dinâmica. Então seja criativo nas suas aulas, crie um ambiente satisfatório de alegria, envolva os alunos nessa criatividade. Leitor assíduo da Bíblia e bons livros, buscando sempre a excelência. É inadmissível que um professor de escola dominical não seja leitor de bons livros. Se você não pode comprar, empreste, loque nas livrarias, seja livros evangélicos, seja livros seculares, mas que traga algum conhecimento para a área bíblica, aproveite. Procure, porque nós estamos cansados de ouvir professores vazios e a igreja não suporta mais esse tipo de obreiro. A igreja está em busca de homens que tenham conhecimento tanto intelectual quanto espiritual. Mas não adianta ser muito espiritual que você cai no fanatismo. E não pode ser muito intelectual somente, porque senão você fica no formalismo. Então é preciso haver um equilíbrio. Mas muito cuidado com esses que dizem que o Espírito Santo vai dar na hora. O Espírito Santo nunca dá nada se você não leu alguma coisa. A Bíblia não diz que o Espírito Santo dá. Ele vai nos lembrar. Ele não vai pegar do nada e fazer você dar sua aula, não. Você precisa ter alguma coisa para apresentar aos seus alunos. E isso você consegue na leitura da Bíblia e também de bons livros, que as bibliotecas estão fartas por aí. O corpo discente, o aluno é o elemento principal, é o verdadeiro motivo e a razão de existir a escola dominical. Se não tiver aluno, não tem escola dominical. Por isso, nós precisamos zelar muito por essa matéria-prima que é os nossos alunos. É para ele e a ele, enfim, é para ele e a ele, e em função dele, que toda a energia e cuidado deve ser dirigido. Tudo que nós fazemos na escola dominical em função do aluno. Todo planejamento e objetivo traçado deve priorizar a necessidade deste. A EBD existe para torná-los melhor e mais próximo da vida eterna. Então, meus queridos e amados irmãos docentes da nossa escola, vamos pensar nessa qualidade espiritual e nessas qualidades de planejamento, tanto material quanto espiritual, que a nossa escola precisa, porque os nossos alunos é o nosso alvo a ser alcançado. Gestão pedagógica. Nós temos aí, então, um gráfico que cabe a esta gestão. Planejar as ações visando alcançar o objetivo proposto na missão da EBD. Planejamento simples e flexível, com a participação dos líderes, priorizando a ação a ser executada. Por que planejamento simples e flexível? Porque se você fizer um planejamento muito complicado,
muitas das vezes o corpo docente, dependendo do seu grau de intelectualidade ou da sua formação, ele não vai ter condições de acompanhar. Por que flexível? Porque você tem que estar aberto às mudanças, certo? Às mudanças. E muitas vezes esses planejamentos, se você não for flexível, nós podemos ter problema com algum dos nossos membros do corpo docente. E aí nós vamos ter prejuízo pelo abandono, talvez, de algumas atividades. Estabelecer objetivos para o ensino, metas a serem atingidas. O que eu quero atingir com o meu ensino? Ganhar almas, novos alunos? O que nós vamos pensar ao estabelecer esse objetivo para o nosso ensino? Escolha o currículo. No caso específico da EADBD, já existe currículos elaborados por editores cristãos, uma série de material, né, que acompanha, além do manual da escola dominical, que a maioria de nós temos, tem também o ensinador cristão, o obreiro aprovado. Nós temos outros materiais que acompanham o manual da escola dominical, que pode fazer parte do seu currículo, além de outros livros de orientações para a escola dominical sobre o assunto, que você pode adquirir nas livrarias evangélicas, principalmente na área da pedagogia, que é muito importante para você, professor da escola dominical. Cabe essa gestão ainda fazer avaliação do rendimento da proposta pedagógica, né? Desempenho dos professores, dos alunos, da equipe como um todo. Isso aí a gestão pedagógica precisa fazer isso. Levantamento das dificuldades e necessidade, visando o quê? Corrigir possíveis falhas e encontrar soluções adequadas. Por exemplo, nós temos professor que só gosta de ler a lição e não gosta de explicar. Como corrigir essa falha? Ou aquele que chega na escola dominical, faz uma introdução de 30 minutos, esquece o conteúdo da lição, e quando ele volta para a lição, o tempo só tem mais 15 minutos, porque é 45 minutos a aula. Como nós corrigirmos isso? Com treinamento, com ensinamento. Não vamos paulear ele na escola dominical, vamos trazer ele para uma reunião, vamos trazer ele para uma palestra, e discretamente a gente vai ensinar esse professor a trabalhar com a escola dominical. Diagnosticar a estrutura funcional da escola em toda a sua estrutura, nunca perdendo o foco principal, que é ganhar almas e prepará-las para a vida eterna. Esse diagnóstico da estrutura funcional é para nós vermos muitas das vezes os embates, as questões que surgem no dia a dia da escola dominical, muitas das vezes algumas questões fora de contexto, talvez também a questão da estrutura, como é que está sendo o conforto da escola dominical, porque o nosso foco principal é ganhar almas para Cristo. E se nós não tivermos essa estrutura bem ajustada, tanto do corpo docente quanto o discente nas suas respectivas organizações, nós vamos ter muito a aprender, muito a perder com a nossa escola dominical. Nós temos aí também agora o que nós chamamos de currículo para as faixas etárias. Você pode dar uma olhadinha aí no geral, para o nosso espaço é meio curto para isso, então eu não vou ler na íntegra, mas você pode pegar aí e ver esse currículo, essa grade curricular para as faixas etárias dos alunos da sua igreja, da sua escola dominical. E aí nós falamos então também da terceira idade, que é acima dos 60, que eu falei lá no início, os mais lerdos, e também os discipulados 1 e 2. Há igrejas que têm o discipulado 1, que é 3 meses, é um trimestre, e o segundo também. Então são praticamente 6 meses de discipulado para os novos convertidos, ou até mesmo para aqueles que já são batizados, mas não passaram por um discipulado eficaz e que querem fazer esta matéria, ou vão para essa classe para aprender. É muito interessante o discipulado, porque muitas igrejas, ou na sua maioria, batizam as pessoas, simplesmente levam lá e batizam, não passa por um treinamento, não passa por esse discipulado, e eu recomendo que o discipulado, no mínimo, aí uma semana de ensino, 7 aulas, pelo menos precisa haver,
porque nós, muitas vezes, a pessoa não conhece a doutrina da igreja, não sabe o que é salvação, ou melhor, não sabe o que é doutrina de salvação, muitas das vezes não sabe do valor do batismo, os compromissos pós-batismo, que já deve ser antes no ato da conversão, o batismo é apenas uma confirmação, e muitas vezes a pessoa vai ser batizada como um leigo, e daqui a pouco, 30, 60, 90 dias, 6 meses, está desviado dos caminhos do Senhor e fora da igreja. Então é muito importante o discipulado na escola dominical. Nós temos aqui a pirâmide do aprendizado, né? É o que nós conseguimos guardar depois de 2 semanas. Também vou deixar para que você analise isso em casa, ela é bastante pedagógica, bem estruturada, você não vai ter dificuldade em entender isso daí. Aqui nós temos uma parte que é ver na lição, mas vocês vão pegar depois, né? Uso do recurso tecnológico e a criatividade do professor. Hoje nós temos muitos recursos tecnológicos na igreja, como, por exemplo, o chamado Data Show. Nós temos a mídia também através das televisões de grande porte, onde as aulas podem ser ministradas. Criatividade na escola. Você tem que ser criativo, cria alguma coisa. Se você não tem material próprio, desenhe, faça, recorte, alguma coisa, seja criativo para que você possa desenvolver sua escola. E o estilo das criatividades, certo? Cuidado com aquilo que você também vai trazer para a escola. Muito testemunho, muitas ilustrações, isso é bastante perigoso. Não fale muito da sua vida pessoal somente, não fale muito das suas experiências pessoais, porque você não está ali para dar testemunho, você está ali para ensinar a lição. E esse material tem que ser passado, ele tem que ser dissertada para com os alunos da escola dominical. Responsabilidade da gestão pedagógica, cabe à gestão pedagógica apoiar os professores, valorizando-os e motivando a alcançar os objetivos de ensino. Então a equipe pedagógica tem que trabalhar nesse sentido de melhoria para com os professores. Algumas ideias para manter a equipe motivada. Você tem várias formas de manter uma equipe motivada. Uma simples ligação que você faz para um professor dominical, professor da escola dominical, elogiando ele pela sua aula, você já está dando uma grande motivação para ele. Ainda que ele não tenha ido muito bem, você pode pegar um foco, aliás, um ponto, aonde ele focou bem, e dizer o quanto ele foi bem naquele ponto, que automaticamente você está levando ele a corrigir falha de assuntos anteriores. Seja discreto quando você for falar com o professor ou passar algumas correções, seja discreto. Use aquela terminologia. Responda um sim como um não. Por exemplo, como ficou a minha escola dominical hoje? Rapaz, a tua escola dominical ficou excelente, ficou muito boa, mas você pode melhorar no seguinte aspecto. Basta para que você motive e não desmotive o professor da escola dominical. Meus amados e queridos internautas, você que nos acompanhou, você, meu aluno, meu professor, você que faz parte da minha equipe de trabalho, o meu muito obrigado por você ter me seguido até aqui, ter nos acompanhado através desta escola, através de simpósio, a nossa segunda aula. Esperamos que você tenha gostado e venha participar conosco das 2 próximas aulas. Se você perdeu a primeira, ela já está lá na nossa plataforma do YouTube, para que você possa acompanhá-la. Fica aí então os nossos contatos, que Deus nos abençoe. Até o nosso próximo encontro, se Deus nos permitir, em Cristo Jesus, a esperança da igreja. Amém.